estamos começando mais um PortoCast aqui no estúdio da WorldCom Brasil e hoje recebendo aqui com muito prazer o Sérgio Aquino, que é presidente da FENOP, que é a Federação Nacional das Operações Portuárias. Ele que conhece muito, principalmente aqui do Porto de Santos, tem muita história, aprendo muito com ele há muitos anos, viajamos muito pelos portos no Brasil e no mundo, conhecendo portos. Ele conhece muito de porto e a gente vai explorar todo esse conhecimento dele aqui. O PortoCast é parte integrante do Encontro Regional Indústria Porto, que a WorldCom Brasil faz em parceria com a rede Tati Band Litoral de televisão, e a gente aproveita para construir as pautas dos nossos eventos. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso PortoCast. André, o prazer é meu. Há quanto tempo a gente está tentando programar Exato. isso. E é um prazer muito grande aqui esse bate-papo com você, como você falou, né? Já viajamos muito por aí, Conhecendo vendo os portos do mundo, portos por aqui, e tentando ver se a gente traz para o Brasil, né, as melhores práticas, as experiências, né? E esse é o bom de viajar e ver as experiências, porque é sempre bom ver onde as coisas estão dando certo, mas também dá um pouco de tristeza de ver que o Brasil já teve modelos de sucesso, já teve experiências positivas e depois a gente vai, né, permitindo que isso seja praticamente jogado no lixo. O Brasil é um país que, eu sempre digo assim, ele tem a mesma capacidade de gerar, é a mesma capacidade de destruir. Então, a gente permite, a sociedade permite que vivamos sempre nesse eterno recomeço. Faz, dá certo, destrói, aí depois diz que tem que refazer. É a nossa realidade, infelizmente. Mas isso eu vejo assim, Sérgio, que eu trabalhei durante 5 anos no poder público, como homem público, né? E eu vi que isso é uma coisa que no Brasil não existe, que é planejamento, né? Eu acho, como você bem colocou, né? Eu me recordo, sempre falo, quando eu acho que em 2008 nós tivemos no Porto, no Canadá, em Vancouver, que eles faziam um planejamento de 50 anos. Eu sempre cito isso como exemplo, que eu falo assim, o Brasil, a gente não faz planejamento de 20, 30 anos para frente, né? Olha o que nós estamos passando aqui por falta de infraestrutura, por não ter projeto, por não ter planejamento, por não pensar no amanhã. E isso realmente faz o que você falou, né? Às vezes a gente tem momentos muito positivos que a gente fala assim, agora vai, e esses momentos são destruídos com o passar do tempo e a gente tem que recomeçar de novo. E isso é um entrave, né, que faz com que o Brasil não chegue aonde ele realmente tem potencial de chegar. Agora, eu queria aproveitar o teu conhecimento, Sérgio, porque assim, a gente vê que os terminais hoje, eles estão modernizados a nível mundial, né, movimentação, equipamentos, tudo. O que nos falta realmente é infraestrutura por parte de governo, que é acesso, dragagem, essas coisas. Então, nada aconteceu nos últimos 20 anos para que a gente conseguisse falar assim, melhoramos alguma coisa? André, são duas. Primeiro, pegar o gancho que você falou, infelizmente não temos plano de Estado no país, né? Temos, na verdade, quando se fala inclusive planejamento de governo, se você for ver, na grande maioria não são planos, são listas de obras, né? No Brasil se confunde lista de obras com planejamento. Exato, né? Então perfeito. no Brasil não temos nem plano de Estado, nem plano de governo. A gente tem um arremedo de planejamento. E é por isso que a gente vive refazendo. Se você pegar, você vai ver o que acontece naturalmente aqui no país. Você faz, um governo vem, faz uma coisa nova, uma obra nova, um prédio, uma coisa e tal, e abandona. Deixa aquilo lá até ser destruído porque não tem manutenção. Então a gente não tem plano, não tem manutenção, vive eternamente refazendo as coisas, né? E aí a gente tem as falhas que refletem no sistema, como você disse, sistema portuário. O sistema portuário, né, brasileiro, o conceito do landlord, que nem isso nós temos no Brasil, nós temos um arremedo de landlord, mas o conceito do modelo portuário landlord é uma divisão, é uma parceria público-privada, né? Então, o poder público cuida da infraestrutura, dos serviços condominiais. Para isso ele recebe tarifas, a administração do porto recebe tarifa, recebe valor de arrendamento de área, recebe outorga de licitação e tal. O poder público tem que cuidar dessa parte condominial, como se fosse um shopping, né? O dono do shopping cuidando da infraestrutura. E o setor privado arrenda a área, implanta um terminal,
opera, faz as operações portuárias. A gente tem dito assim, olha, da mesma forma que você ouve muito na agricultura do agronegócio, dizendo, olha, da porteira para dentro o Brasil é altamente competitivo, né? Exato. Da porteira para fora estão os problemas. No porto, é assim, ó, do gate para dentro dos terminais, há uma grande modernidade, o Brasil não deve nada a nenhum país do mundo. Aí você vai falar, mas nós não temos terminal robotizado. Tem um terminal robotizado ainda de containers no Brasil, porque não há escala, não tem container suficiente e os custos não viabilizam investir nisso. Mas saindo do terminal robotizado, nós estamos no mesmo padrão dos demais, né? O problema todo é ligar. Mas as movimentações por hora são equivalentes, não, né? Produtividade nossa, em algumas operações, nós estamos até superiores a padrões mundiais, de granéis, né? Container. A gente tem feito alguns recordes mundiais de containers por hora. Então, como está dizendo, o problema no Brasil é ligar a porteira aqui da fazenda, né, do agronegócio, com o gate aqui do terminal. Você nesse interregno aqui, você tem em terra um monte de deficiências, um monte de problemas no transporte terrestre, na ferrovia. Evoluímos aqui em São Paulo, nós vivemos aqui no paraíso. São Paulo, comparado ao resto do país, é um paraíso. Mas temos problemas sérios. Como é que você justifica o maior porto do hemisfério sul depender dos caminhões para acessarem o porto de uma rodovia da década de 50, que é a Anchieta? Aí fala da segunda pista, não, fala da terceira pista, não, é a segunda, porque os caminhões para virem para o porto só podem descer pela Anchieta. Não se justifica isso, né? Aí quando você vai para a água, também o porto não faz a dragagem adequada e não aprofunda, né? Nós tínhamos que já estar com 17 metros para poder estar disputando os grandes navios. Eu estava num evento outro dia, André, e foi falado lá, tem armadores fazendo transbordo de carga, transshipment, no Uruguai, para aliviar navios para virem para o Brasil. Isso é uma vergonha, né? A gente ouvir isso. E, infelizmente, tudo isso é falta de planejamento de Estado, de programa e influência política partidária nas administrações portuárias, né? E não se pode confundir administração pública com administração política. Os portos do mundo inteiro, você lembra, nós andamos, os portos do mundo inteiro são administrações públicas, mas não tem influência política partidária. Troca prefeito, troca governador, troca presidente, primeiro-ministro, tudo. Não se troca diretor de porto. Aqui no Brasil, até quando tem eleição municipal, tem pressão dizendo, não, vai trocar tal diretor vai cair. Isso é uma vergonha. Agora, isso também é reflexo da sociedade que não se impõe, né? Da comunidade portuária que precisa ter mais força, que precisa se impor, né? Nós, na FENOP, nós defendemos fortemente uma atuação mais pesada do setor empresarial portuário. E nós defendemos homologação dos dirigentes portuários pelo CAP, para criar um anteparo e evitar essa influência política partidária. Que tem que ser evitado para poder ter planejamento de médio e longo prazo, porque senão cada governo que entra pensa de uma forma diferente e acaba com o trabalho do anterior, porque acha que vai dar resultado político para ele. Isso é muito triste, realmente a gente acaba passando isso no Brasil, né, Sérgio? Mas, Sérgio, há uma tendência dos navios ficarem cada vez maiores, né? Eu tenho visto aí, conversado com o pessoal dos terminais, com os operadores, eles estão muito preocupados aí, porque o Brasil, a gente aqui no Porto de Santos tem, para entrar um navio de 366 metros, a gente tem que parar praticamente o porto quando entra um navio desse, né? E no mundo já estão falando com um navio de mais de 400 metros. Como é que vai ser isso com o Porto de Santos? André, o triste é que para o navio de 366 entrar no Porto de Santos, quando você falou, olha, tem que haver um critério de liberar o canal e tal, só que ele não entra para operar a capacidade total dele. Total, Então, ele tem, como eu disse, tem que aliviar a carga, porque não tem profundidade, né? Então, se ele entrasse para operar o que ele tem de capacidade, poxa,
Tudo bem, o canal, na hora que estiver navegando só esse navio de maior porte, não poder ter outra operação, não poder ter dupla passagem e tal, vale a pena, né? O problema todo é que o que acontece? O mundo hoje já trabalha com os navios de 400 metros, né? Navios para 24 mil TEUs de capacidade, que é o container de 20 pés. Então, nós ainda estamos no desafio de conseguir botar no Brasil de forma constante, com toda a sua capacidade, os navios 366. Na verdade, no Brasil, aqui em Santos hoje, se trabalha muito mais os navios de 330 a 340 metros, quando já deveríamos estar como o grande hub porto brasileiro, efetivamente, recebendo os navios de 366 em capacidade plena. Isso tudo representa custo. Por quê? Porque se um container, o frete marítimo, ele é dividido pela quantidade da carga que ele está transportando. Sim. Naquele trecho. Se ele pode carregar a capacidade plena, o frete de um container é mais barato. Se ele não pode, o preço do container sobe. Da mesma forma que acontece com o granel. Exatamente. Se o navio pode operar a capacidade plena, a tonelada carregada custa um valor. Se não pode, aumenta. E nós, a gente vê, vai e volta. Como você falou, cada vez que entra um governo, muda tudo. Você vê o que aconteceu. Nós tínhamos no governo anterior, né, e eu admiro, por exemplo, o governador Tarcísio, acho que será o nosso grande liderança nacional, né? Muito rapidamente. Nós estamos precisando de gente com essas cabeças novas, diferentes, mas não concordava com ele, com o programa dele de desestatizar, vamos falar de privatizar a administração portuária. No mundo, o único país do mundo que fez isso foi a Austrália e não deu certo, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque nós, cada governo, até o governo anterior, cada governo entra com um plano. Se você pegar a administração daqui do Porto de Santos no governo anterior, ela só tinha um objetivo: fazer caixa para o processo de desestatização. O que é que foi feito de investimento, de obras necessárias para a infraestrutura do porto? Tanto é que terminou com 1 bilhão e 800 em caixa. Porto não é feito para ter dinheiro em caixa. Porto é feito para a administração portuária ter a obrigação de atender às necessidades de infraestrutura pública, essas coisas. O porto hoje tem quase 3 bilhões em caixa, né? O que estamos esperando, né, que haja efetivamente um grande programa de obras, né, aí nesse ano, né? O presidente Pomini, o ano passado, não conseguiu fazer isso porque ele teve que mudar toda a lógica da administração que tinha anterior, mas esse ano ele está anunciando que haverá, né, esses acessos, todas essas coisas. Agora, além das obras dentro do porto, de infraestrutura que estão deficientes, nós temos que resolver as obras lá de fora. Sim. Dá para imaginar, André, que como falei agora há pouco, da única pista da Anchieta. Exatamente. E quando chega a Anchieta aqui na entrada de Santos, não tem o viaduto portuário, tem o viaduto só da Lemoa. E há anos atrás foi feito um convênio, município, governo do estado e governo federal, sobre novos acessos aqui na cidade e no porto. O município fez a parte dele com o viaduto, o estado fez a parte dele com aqueles viadutos ali da Lemoa, está fazendo mais um agora, e o governo federal, que tinha assumido o compromisso de fazer um novo viaduto para a entrada do porto, que saía lá do Saboó, que aí aquele viaduto que existe agora ficava só para atender a região da Lemoa, e o outro lá para frente. É um absurdo. Aí você vai para o Guarujá. Dá para imaginar que todo o trânsito tem que passar porto, né? No Guarujá, na margem esquerda, tem que passar na Rua do Adubo. Nós temos que ter ligações expressas da rodovia para o porto. Lá no Guarujá, tem que ser lá da Domênico Rangoni para dentro do porto, um viaduto, uma pista de acesso ao porto. Uma pista elevada, direitinho de acesso, e do lado de cá a mesma coisa, né? Para não interferir. Você vai no Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro, um porto que está encalacrado dentro do centro da principal cidade turística brasileira.
tem um viaduto, tem uma pista de acesso, tá? Que não interfere ali na região ali do centro, tá? Então a gente precisa resolver essas questões que são estruturais, mas volto a dizer, se a sociedade local não se mobilizar, isso não acontece, porque é muito mais fácil fazer auê político na época das campanhas. Isso que você está falando é importante. Eu sempre cito, Sérgio, o seguinte: a sociedade tem que fazer a sua parte, porque muitas vezes a gente acaba só criticando, mas a gente também não participa, né? E as pessoas, eu acho que você vai se recordar, quando a gente escutou, pelo menos eu, a primeira vez, essa relação Porto-Cidade, eu escutei em 2007 em Barcelona, né? E a gente viu de lá para cá que muito pouco foi feito. Se você conversa com algumas pessoas aqui no litoral, as pessoas não sabem o que tem dentro do porto. Grande parte das pessoas só vê o porto quando vai caminhar na praia e fala: a praia está suja por causa do porto. A gente sabe que não é. A gente tem problema de infraestrutura, é por causa do porto. Por que isso? Porque eu acho que falta também mostrar para a sociedade que o porto é a nossa alavanca de desenvolvimento da Baixada. O porto é o que traz benefício, o porto é o que traz emprego e, principalmente, o porto é que tem possibilidade da gente gerar mais empregos, que já está aqui, está estabelecido, e a gente tem uma grande movimentação. Eu só queria aproveitar o que você falou da questão do caixa, queria traduzir para quem está nos acompanhando de uma forma muito simples, viu, Sérgio? Eu moro num prédio e o síndico resolveu fazer caixa no prédio. Ficou 2 anos lá sem fazer nenhuma obra dentro do prédio. Depois de 2 anos, nós tínhamos cortina rasgada, sofá deteriorado e não vendia um apartamento. Aí o pessoal se reuniu e falou: não, gente, o que adianta ter dinheiro no caixa e ter um prédio desvalorizado porque a gente não consegue? E aí fizemos uma grande reforma no condomínio, trocamos cortina, sofá e tal, e de lá para cá todos os apartamentos que são colocados à venda são vendidos fácil. Então é a mesma coisa. O que adianta fazer ficar com o dinheiro no caixa e falar: eu tenho 1 bilhão no caixa, e você não tem uma rua asfaltada, você não tem um acesso adequado, o que acontece? Desvaloriza o ativo, Isso. Que é o Porto de Santos, né? Então, assim, é muito triste a gente ver isso. Por quê? Porque é falta de planejamento, é falta de objetivo. Agora, você acha que a gente corre o risco, o Porto de Santos corre o risco de deixar de ser o principal porto brasileiro? Olha, o Porto de Santos vem perdendo relevância, né, nacional ao longo do tempo, mas ele ainda é o grande porto do país, né? É importante também que não haja essa dependência absoluta, né? Que haja outros locais, outros nichos logísticos para o país. Agora, nós estamos nos aproximando talvez de pontos de risco de perder o protagonismo que ele continua tendo. E para isso a gente precisa garantir os investimentos de infraestrutura, né? Eu ainda acho que o Porto Santos ainda tem uma grande probabilidade pela frente. E isso não é algo novo, essa contestação, esse risco sobre o Porto de Santos. Se você voltar lá no tempo, né, tem o livro do Prestes Maia de 1950, eu tenho um livro desse que eu ganhei do meu amigo Martin, que era da Libra, ele achou num sebo e comprou e me deu de presente. Eu me recordo quando a gente deu de presente. Exatamente, tá? Isso que eu sempre falo dele, né? Naquela época, em 1950, a Associação Comercial de São Paulo, olha, preocupada com a questão logística, né, do Estado, contratou o Prestes Maia para fazer um estudo do desenvolvimento da Baixada e analisar essa questão portuária. E o primeiro capítulo dele é enfrentando isso, porque eu estou falando em 1950, já tinha um grande movimento em São Paulo dizendo: o Porto de Santos chegou ao seu máximo, ele não pode mais crescer, vamos transferir a estratégia para São Sebastião. E em 1950 o Prestes Maia falou: não, o Porto de Santos ainda tem muito o que fazer, ainda tem muito o que dar. E nós temos muito mesmo, né? Desde que se resolva essas questões de acessibilidade. Agora, nós temos ainda como crescer na margem esquerda do estuário, nós temos como crescer no fundo do estuário, ali na região do canal do Ibiaçaguera, nós temos muito local ainda para crescer. Agora, isto não significa que nós não precisemos já começar a planejar um porto offshore. Nós precisamos pensar aqui na região, num porto para dentro do mar, né? Isso seria possível? Sim. Tem projetos, estudos na próxima região Praia Grande, próxima região de São Vicente, né? Aqui na região,
O importante é que nós tenhamos planejamento de Estado para isso. Eu sempre lembro dos planejamentos lá da Holanda, de Rotterdam, né? O Maasvlakte 2, que foi a expansão, a última expansão que o porto de Rotterdam fez para dentro do mar, foi planejado 25 anos de antecedência. Quando eles inauguraram o Maasvlakte 2, eles já iniciaram o planejamento de 30 anos para o Maasvlakte 3, né? Nós aqui não temos plano e a gente vai perdendo área, vai deixando as coisas serem invadidas. A margem esquerda do Canal do Porto, na região do Guarujá, ela, na década de 70, foi toda separada e planejada para ser tudo portuário. Até a Avenida Santos Dumont lá ia ser tudo portuário. E ao longo do tempo foram deixando de ter invasões. Você tem áreas do porto, né, invadidas com habitações inadequadas, com condições inadequadas para a população. O que permitiu que o crime organizado estivesse lá dentro para poder exportar a droga. Essas coisas precisam ser enfrentadas com seriedade, não é? O governador Tarcísio está enfrentando essa questão da violência aqui na região, né? Acabar com esse negócio de dizer que aqui não tinha problema, temos problemas sérios, né? Como, todo mundo se negar. Não, a Baixada não tem problema nenhum, tá aí, tá enfrentando isso. E isso, aliás, eu acho que a segurança pública é talvez o grande desafio dessa atual geração. Se a gente voltar, André, no tempo, e você é mais novo, né? Mas estou da minha geração, lá atrás, o grande desafio que unia a população, a sociedade, era a chamada redemocratização. Né? Não, eleições diretas e tal. E aí a população, a sociedade brasileira se uniu até conseguir a redemocratização. Depois disso, o outro grande desafio que uniu a sociedade brasileira foi resolver a hiperinflação. A juventude que está nos vendo aqui, não tem noção do que era a inflação que a gente vivia. Você tinha que comprar de manhã no supermercado, porque à tarde o preço era outro. Você entrava no supermercado, o cara estava com a maquininha trocando os preços, né? Na hora ali, você tinha que correr, né? Então, o negócio era tão absurdo que tinha até o overnight, que era aplicar o dinheiro durante a noite, né? Para você aplicava à tarde e no outro dia você liberava o dinheiro. Então, essa segunda etapa que uniu a sociedade brasileira até que se resolveu a hiperinflação. Eu acho que hoje o grande desafio brasileiro é a sociedade se unir para resolver a questão de segurança pública. Um país não avançará, nenhum país do mundo avança com o cenário de crise de segurança pública que o país tem. Nós não temos segurança pública no nosso país. Não temos segurança jurídica no nosso país. Né? As surpresas que acontecem com o Poder Judiciário a cada dia. Nós hoje vivemos um desequilíbrio nessa questão de todas a divisão de forças. Né? O Poder Judiciário está extrapolando em termos de cumprimento de legislação. Então, segurança pública e segurança jurídica devem ser temas que a sociedade brasileira precisa se unir, porque sem isso nós não avançaremos, nós vamos continuar andando para trás. Sérgio, você falou a questão do porto offshore, né, que é um porto seja colocado fora. Isso é por questão de calado ou por questão de aumento de movimentação, por necessidade da gente ter adequação a navios maiores? Como é que a gente entende isso? Porque é tão difícil a gente conseguir fazer algo novo na Baixada, e ainda mais quando a gente fala assim, vamos ter um porto aqui na frente, mas quando eu falo para as pessoas, e outro dia eu mandei para um amigo, falei, olha, nesse momento agora tem mais de 50 navios parados ali, esperando o seu momento de entrar aqui no Porto de Santos. Então, às vezes as pessoas não sabem, mas elas sempre vão pelo não, né? E a gente precisa disso. Agora, na tua experiência, é por uma questão de calado ou por uma questão de facilidade de operação? Primeiro, André, é importante você falar, às vezes nós já temos momentos, às vezes, com mais de 100 navios aí fora. Isto não necessariamente significa ineficiência operacional. Você tem uma grande quantidade de navios aí fora que estão aí aguardando nomeação de carga. Sim. Por quê? Como o Porto de Santos, ele é um porto importante, por exemplo, a grande maioria desses navios é para grãos. Tá? E, portanto, eles ficam esperando o momento da trading fazer uma nomeação para ele embarcar.
Então, nem todos esses navios, né? Eu diria para você, num dos últimos levantamentos que eu fiz, né? Aproximadamente 85, 90% desses navios aí fora são navios sem nomeação. Isso tradicionalmente acontece. Eles estão ali esperando a carga. Esperando a carga. Se você vai em Singapura, que é outro local assim importante de logística mundial, você tem em média 300, 350 navios esperando no entorno. Esperando, tá? E ninguém fala que Singapura é ineficiente. Então, você tem sim navios que operam esperando aí fora com janela, por exemplo, container. Container, os navios às vezes ficam sim 12 horas esperando maré, né, para entrada e para saída por causa desse problema de falta de dragagem, né? Outro problema sério que tem no Porto de Santos é líquidos a granel. Falta de pontos de atracação suficiente. Melhorou recentemente com um novo pier na Ilha do Barnabé, mas a Alemoa ainda tem sérios problemas, né? Mas a grande maioria são navios aguardando nomeações, né? Bem, aí você perguntou, tá, mas por que o porto offshore? É por profundidade? Também, mas não é só por isso não. Vai chegar um momento que efetivamente a disponibilidade de áreas em terra aqui para dentro do estuário vai acabar. Isso vai chegar. Eu disse Seriam que ainda áreas tem. retroportuárias. Não, a área para fazer porto mesmo, na beira d'água. Na Sim. beira d'água, né? Então, por exemplo, você vai aqui no estuário. Você tem na margem esquerda, entre a entrada do porto e até ali o canal da Piaçaguera, as áreas opcionais de fazer porto, que é da beira d'água, estão se reduzindo, né? Aí você fala assim, eu já ouvi, mas pode pegar uma parte da base aérea no futuro para fazer porto. Acho que é uma coisa interessante para fazer um terminal ali. Ainda há a área continental de Santos, né? Tem tupes programados, tá? Mas nós temos que pensar, daqui 30 anos. Sim. É por aí. Então, para isso, nós temos que começar agora. Por quê? Porque nós sabemos os desafios ambientais, os desafios que a gente tem no país para fazer licenciamento. Essas coisas, então, precisa começar a planejar como plano de Estado agora. Para quando precisar fazer, isso está tudo superado, né? Então, aí nós vamos resolver problema de área e problema de calado, de profundidade para a navegação das embarcações. Eu tenho sempre uma preocupação, Sérgio, que eu analiso o futuro, né? Eu sou um cara que faz planejamento bastante, eu analiso o futuro e eu vejo que a população, ela está caindo, né? O crescimento populacional está caindo de uma forma vertical, mas também analiso que o consumo tem subido de uma forma vertical. Quando a gente fala de planejar atividades portuárias, que é a transação de mercadorias, né? A gente sempre fica preocupado, mas será que a gente tem apetite para isso, né? Porque a população do mundo vai diminuir bastante, mas o que me deixa animado é que o consumo hoje é muito maior do que nós tínhamos há 20 anos atrás ou 30. Então a gente tem que medir o momento exato da gente ter realmente e não perder a oportunidade, porque o que eu vejo hoje no Brasil é que a gente está sempre perdendo a oportunidade de colocar o Brasil como um dos grandes pioneiros do mundo, principalmente na área industrial, né? O Brasil tomou uma decisão há 30 anos atrás de não ser um país industrial. E hoje eu falo assim, o brasileiro hoje, o salário mínimo é menor do que o salário mínimo da China, né? E então, assim, como é que você faz com que um brasileiro tenha poder de consumo quando ele ganha pouco? E como é que a gente reverte isso? Tornando o Brasil um país produtivo. A gente fala muito de commodities e tal. Por que a gente não pode fazer o processamento dentro do Brasil? Você acha que o Porto de Santos ele tem um viés de ter as suas indústrias, algumas indústrias próximas ao porto para aproveitar isso? Bem, primeiro aí, André, você falou importante essa questão do consumo. O problema é que no Brasil, hoje, uma parcela muito forte, um percentual muito forte de consumo, ele está sendo subsidiado por dinheiro público. Exatamente. E dinheiro que é nosso, né? Que os programas como Bolsa Família, esses programas sociais, são né? importantes, mas eles têm que ser transitórios. E no Brasil, cada dia mais isso está se sedimentando na população e nas gerações de que isso é algo perene, que tem que viver em função disso. E não pode, nenhum país se desenvolve só com isso.
Não estou dizendo que isso não é importante. É importante, agora, mas isso não pode ser temporariamente. só a base. Né? Isso não pode ser só Concordo a base. plenamente, Né? é temporário. Então, esse é um outro grande dilema. Como nós vamos superar isso? De que a gente desenvolva o país e cada vez a população dependa menos desses auxílios sociais. E para isso nós temos que mexer em coisas muito importantes, muito sérias, né? De aplicação de recursos públicos. Por exemplo, educação. O Brasil gasta muito dinheiro com educação, mas gasta tudo errado. Né? Se você comparar mundialmente, os países competitivos, eles usam o dinheiro, a grande parcela, no ensino fundamental, ensino médio. Não é em universidade gratuita, é universidade pública gratuita. Nos países competitivos do mundo, universidade, os governos viabilizam financiamento da universidade público para que quem não pode pagar a universidade tenha um financiamento público e depois restitua, né? Nós tivemos, por exemplo, ano passado em Singapura, que vou dar um exemplo disso, né? Lá, você, por exemplo, se você vai pegar um recurso público, um financiamento, que nem tem aqui o FIES, né? Só que aqui é tudo deturpado, né? Então, se você tem um financiamento público para você ir para uma universidade, depois que você se formou, você paga e além disso, você tem que trabalhar 4 anos em instituição do governo, que é para devolver para o governo, não, é para devolver para a sociedade brasileira. Né? Porque, o que acontece no Brasil? É tudo invertido. As universidades públicas consomem um dinheirão do dinheiro público. Quem vai para a universidade pública, a grande maioria, não é quem precisa, porque não tem dinheiro para pagar, né? É quem são da população abastada, população que estudou em escola particular, que fez bom cursinho, né? Aí esse profissional se forma na universidade pública, não paga um centavo por isso, quando se forma vai trabalhar no exterior. Não devolve nada nem para a sociedade nem para o país. Então, quando você fala de mexer nessas coisas, isso é quem já imaginou um candidato à presidência da República e falar que vai mexer na questão da universidade pública? Ele não se elege. Por quê? Porque é o discurso fácil de dizer que estou dando universidade pública para todo mundo, quando na verdade está dando para a população que não precisa. Né? Então, nós precisamos superar essas questões para poder resolver a estrutura do país. Aí você fala assim, da questão do agronegócio. Primeiro, o Brasil hoje, ele é um país de alta tecnologia do agronegócio. Nosso agronegócio é de sucesso e de ponta, né? O Brasil produz soja hoje no Cerrado, basicamente pela competitividade desenvolvida pela Embrapa, né? Por isso que é importante saber que tem qualquer país do mundo competitivo tem que valorizar poder público e valorizar a iniciativa privada. Esse negócio de Estado mínimo não é Estado necessário. Tem coisas que é o Estado, que é o poder público, com o nosso dinheiro tem que fazer para induzir. Por exemplo, pouca gente sabe que quem desenvolveu a internet foram as Forças Armadas dos Estados Unidos. Foi dinheiro público que criou a internet. Né? Então, pouca gente sabe disso. As bases de pesquisa aeroespacial da NASA que deram base, por exemplo, para o Elon Musk gerar, lógico, aí ele fez aí ele investiu o dinheiro dele, investiu em muita coisa. Então a gente tem que já tinha uma base. Você tem que ter uma iniciativa. Tá? Então o nosso agronegócio é altamente tecnológico. A soja, o milho. O Brasil agora vem crescendo no trigo. Eu acredito que muito rapidamente nós vamos deixar de ser importador de trigo. Eu acho que nós vamos ser exportador de trigo. Né? Aí você falou, mas por que é que a gente não esmaga, não produz aqui? Porque nesse momento são vários fatores, mas um deles é o seguinte: o nosso grande comprador é a China. E a China só quer grão. A China diz, eu não quero óleo, eu quero grão. Porque eu quero fazer essa etapa. E aí é o cliente que diz. Né? E nós deixamos ao longo do tempo
que esse mercado ficasse apenas no controle do nosso grande cliente, que é a China. Nós temos outras coisas que mostram que quando você tem um setor estratégico, empresarial, que pensa estrategicamente de forma competitiva de longo prazo, as coisas são diferentes. Vou dar um exemplo para você, André. O laranja. O Brasil, quando ele começou a produzir suco de laranja, o Brasil não era o líder. O líder de laranja e suco de laranja no mundo era os Estados Unidos, né? Então, o Brasil montou um setor, e quem fez isso não foi o Estado, não foi o poder público. O poder público, pelo menos, fez não vou atrapalhar. Foi iniciativa privada. Exatamente. Com as fazendas, com as fábricas para esmagar, principalmente aqui no interior de São Paulo. Depois, com o terminal portuário. Com o Trale, que foram os pioneiros, né? Terminal portuário aqui, navio, os caminhões que descem. Hoje o Brasil é líder mundial de suco de laranja. As empresas brasileiras têm, como eu disse, tem tudo aqui, a terminal no porto, navios deles, terminais portuários lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, que eles recebem o nosso suco de laranja aqui, fazem o blend para gerar o tipo de gosto de suco que o cliente gosta no mundo inteiro. Isso é uma visão estratégica. Aí você sai daí, você vai para um outro mercado que o Brasil também perdeu o controle, que é o mercado do café. O Brasil é hoje o grande produtor de café, só que quem define a logística, define tudo, é o comprador do café, né? Aí você sai daqui, o maior exportador mundial de café solúvel é a Alemanha, que não tem um pé de café, né? Porque compra o café, faz toda a industrialização, as cápsulas, faz tudo, né? O café granulado, tudo. Então, infelizmente, a gente sempre volta a mesma coisa, né? Não temos planejamento nem do poder público e na grande maioria do setor privado também não tem. Por quê? Porque a grande maioria do setor privado brasileiro não tem união e planejamento estratégico das entidades que representam. Qual é o grande setor do Brasil que tem entidades e instituições fortes e com planejamento e que trabalham unidas? É do agronegócio, por isso que é sucesso. E se você vai à Confederação Nacional da Agricultura, nenhum governo brasileiro nomeia ministro da Agricultura sem fazer sondagem com a CNA antes. Nenhum. Aí não importa se é esquerda, direita, centro, o que é. Por quê? Porque esse setor se organizou, se uniu e valorizam as suas instituições. A gente precisa ter isso no setor portuário. Isso a FENOP defende muito, que nós no setor portuário nos fortaleçamos como instituições para que o governo entenda, qualquer governo, que ele tem que falar com as entidades do setor, né? No setor portuário é um setor absolutamente desrespeitado por qualquer governo. Eles trocam ministro de porto a hora que quer, troca dirigente de administração portuária a hora que quer. Fica a barganha política, antigamente, né? André, as coisas ainda eram veladas, ninguém falava, olha, não, estão fazendo uma composição política e vai trocar o diretor, vai trocar... Agora não, é tudo escancarado. Não, mas tá com uma nova base do governo, então estão negociando o Ministério de Portos, né? Então, ainda as coisas... E isso acontece e ninguém fala nada. Isso que você está falando, Sérgio, eu vivenciei um deputado federal falando para mim, nossa, fui numa reunião do agronegócio e tinha mais de 2.000 representantes. Quer dizer, eles sentem a força do negócio e eles ficam preocupados, porque eles veem que a classe é unida, que a classe está ali num objetivo. Quando ele chega numa reunião, uma autoridade, e sente que do outro lado ali da mesa, no auditório, tem 2.000 pessoas que representam o setor, quer dizer, isso é importante, é o que você falou. A gente precisa fazer, e eu acho que isso pode ser uma das pautas do Encontro Regional Indústria Porto desse ano, que irá acontecer no dia 19 de agosto, da gente falar sobre essa união, que a gente realmente precisa para quê? Para que tenha representatividade, para que não haja uma troca do ministro sem conversar com o setor, para que não haja uma troca do presidente de autoridade portuária sem que converse com o setor. O setor é importante, o setor está ali para poder defender a sua classe, principalmente para poder fazer com que o Brasil cresça, porque através do porto, através da circulação de mercadorias, é que faz com que o Brasil tenha desenvolvimento. Então, é importante o que você está falando, eu acho que é uma das pautas que a gente pode construir e a gente trabalhar essa união
união e esse fortalecimento pela classe, porque realmente a gente não pode ficar à mercê de quem é o presidente ou quem é o governador e ficar barganhando o cargo público dentro de algo que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Então, eu acho que a gente pegou uma boa matéria para a gente poder trabalhar junto, para a gente poder criar uma pauta que é importante. Você está no caminho certo, eu acho que pode contar com o apoio do Encontro Regional Indústria Portos, eu vou levar aos nossos parceiros para que a gente trabalhe dessa forma assim. E, Sérgio, a gente tem só 30 minutos, estamos chegando ao fim, eu acho que você tem conversa aí para a gente ficar dias, né, conversando da tua experiência, do teu conhecimento, mas queria te agradecer demais a tua participação, falar que é um prazer muito grande, há muito tempo a gente estava tentando ter esse bate-papo, essa conversa, né, porque falar de logística é o seu DNA e é o meu também, eu adoro isso, adoro falar, planejar a Baixada Santista, você fala de Porto Offshore, eu já fico aqui voando na cabeça, né, o que a gente pode fazer, como é que nós podemos planejar, mas agradecer demais a tua participação que vai enriquecer demais o nosso podcast. André, eu é que agradeço, um privilégio, também uma satisfação estar com você, meu amigo, e da gente poder conversar, vamos tentar fechar outra data. E Porto, ele depende de logística de forma ampla, Exato. né? Bom, o Porto, ele precisa de acessos, precisa de integração. E para isso é muito importante também que as autoridades, que todos se conscientizem e ajudem a destravar esse projeto que eu já disse outro dia para você, você é um herói com esse projeto lá na Praia Grande do aeroporto, aquele complexo logístico, porque o Porto precisa dessa integração do sistema aeroviário também, né? E não se justifica no país carente de infraestrutura como o nosso, né? Vamos para São Paulo para ver a loucura que está o aeroporto de Guarulhos. Eu estive agora, antes de ontem, fui lá, meu filho estava vindo dos Estados Unidos, tudo parado ali no aeroporto de Guarulhos, não tem mais condições. A gente precisa expandir a infraestrutura aeroportuária aqui na região, né, que está do lado de São Paulo. E para isso, acho que é importante todos se unirem. Isso não é um negócio de interesse teu, do teu grupo empresarial, dos teus parceiros. Isso é de interesse da nossa sociedade, do país e da nossa região e população. Então, o que depender de mim ou de nós aqui para ajudar, mas eu estou falando isso, você não me pediu para falar, porque a gente precisa que a população se sinta incomodada com um projeto desse parado, né? Não pode ficar aceitando passivamente isso. Vamos lutar para que a gente tenha a região ali sendo desenvolvida em proveito de todos nós. Obrigado, André. Eu agradeço demais a sua visão que você tem sobre isso e falar que para mim é uma honra receber um parecer desse como o do Sérgio, que conhece tanto de logística, né? E a gente trabalha para que a gente quer o futuro. Eu sempre falo que eu não trabalho só pelo meu projeto, eu trabalho para defender todos os projetos da Baixada Santista. Obrigado, Sérgio, foi um prazer muito grande.